Eu me chamo Marlene, tenho 60 anos feitos agora em agosto e ainda moro no mesmo pedaço de terra onde cresci. Um bairro simples aqui na zona leste de Belo Horizonte, bem perto daquela praça onde o sino da igrejinha toca mais cedo do que o sol aparece. Minha vida inteira ficou grudada nesse chão. O cheiro da terra molhada depois da chuva, o barulho das crianças correndo pela rua, o café passado na hora que sobe pela janela e me acorda mais do que qualquer despertador. Sempre fui muito de observar as coisas. Cada movimento, cada história, cada pessoa que entra e sai da minha vida. Talvez por isso minha cabeça tenha se metido por caminhos tortos lá atrás. Mas isso eu só entendi muito mais tarde. Hoje, quando eu acordo, minha rotina é simples. Varrer a frente da casa, regar minhas plantas e acender uma velinha branca perto da porta, mais por costume do que por ritual. Não faço isso como quem segue uma regra. Faço porque sinto uma espécie de silêncio bom quando a chama fica tremendo devagar, como se respirasse junto comigo. Mas nem sempre foi assim. Por muitos anos, eu buscava essa paz toda do jeito errado, no lugar errado e com uma força que eu nem sabia de onde vinha ou para onde me levava. Eu sou viúva desde os 52. Perdi meu marido de maneira rápida, inesperada, e o meu coração virou uma coisa pesada demais para carregar sozinha. Nessa época eu não tinha paciência para ouvir conselho, nem fé para sustentar o que sobrava de mim. A casa parecia grande demais, a cama fria demais. E a vida? A vida parecia injusta demais para eu engolir. Foi ali que eu me perdi. Porque quando a dor aperta, a gente agarra qualquer coisa que prometa aliviar, nem que seja por 5 minutos. E foi assim que eu comecei a frequentar um grupo que se dizia de busca espiritual, mas que no fundo era uma mistura confusa de crenças, mandingas e ideias que me deixavam mais confusa do que em paz. Eu não entendia nada de verdade, mas fingia que entendia. Repetia o que mandavam, fazia o que pediam e com o tempo fui ficando dura como se uma casca fria tivesse crescido por cima do meu peito. Não sorria mais, não dormia mais, não confiava mais. O mundo para mim era feito só de ameaça e desconfiança. Nesse caminho torto, fiz coisas que hoje me arrependo profundamente. Queimei imagens que encontrei na casa da minha mãe quando ela faleceu. Imagens de Nossa Senhora que estavam guardadas há anos, envolvidas num pano azul claro que tinha o cheiro dela. Eu nem pensei. Fiz por impulso, por raiva, por orgulho, por querer provar que eu era forte, livre, protegida por aquilo tudo que eu acreditava entender. Mas no fundo, João, no fundo eu era perdida, com medo de ficar sozinha no escuro, com medo de encarar a dor verdadeira, com medo de admitir que eu não tinha controle de nada. E sabe o que mais dói lembrar? Que naquela época eu passava em frente à igreja da praça e fingia que nem via. Aquele barulho do terço às 6 da tarde, que antes me dava uma sensação de casa, virou irritação. As luzes que saíam pelas janelas da capelinha, aquele amarelo quente que parece abraço de vó, me incomodavam. Como é que algo tão simples passou a me ferir tanto? Como é que eu deixei a dor virar raiva e a raiva virar cegueira? Às vezes, enquanto rego minhas rosas hoje em dia, eu fico pensando onde exatamente foi que o meu coração rachou. Porque toda pessoa sabe o momento em que tropeça, mas poucas percebem que o tropeço começou muito antes. Acho que minha queda começou na solidão não dita, naquela que a gente disfarça sorrindo para a vizinha, dizendo, tá tudo bem,
quando na verdade a noite anterior foi só nó na garganta e travesseiro molhado. É estranho como o corpo sabe antes da gente. O meu sabia. Meu peito vivia apertado, minha mão tremia quando eu ia deitar e um silêncio esquisito rondava a minha casa como uma brisa fria entrando pela janela. Ainda assim, continuo acreditando que ninguém se perde totalmente, nem quando faz besteira, nem quando machuca sem querer, nem quando se revolta. Porque lá no fundo, bem no fundo, sempre sobra uma fagulhazinha de luz insistindo em ficar acesa, tremendo como aquela velinha branca que eu acendo todas as manhãs. Eu só não sabia naquela época que aquela luz ia voltar para mim do jeito mais inesperado e que minha vida ia virar do avesso de novo, mas dessa vez para um recomeço de verdade. Aquele dia começou normal, mas terminou como um terremoto silencioso dentro de mim. O sol estava tão forte que parecia até zumbar da gente, e eu, sem coragem para enrolar mais, resolvi finalmente mexer nas caixas que a infiltração tinha ameaçado no quartinho da minha mãe. Era tudo dela ali: panos antigos, documentos amarelados, pedaços de rendas guardadas com carinho. Coisas que têm pouco valor para quem olha de fora, mas que carregam o cheiro de toda uma história para quem viveu junto. Quando puxei uma caixa maior, envolta num pano azul claro, aquele azul que parece céu antes da chuva, senti o corpo inteiro enrijecer. Eu sabia o que estava ali, sabia sem saber. Esse tipo de memória a gente não perde, só esconde debaixo do tapete. Abri a tampa devagar, como quem teme acordar um fantasma. E lá estava ela, mais uma imagem de Nossa Senhora, pequenininha, com o rosto tão sereno que parecia olhar direto para minha confusão. Parei sem conseguir respirar direito. Meu peito começou a pulsar no mesmo ritmo da lembrança que eu tentava ignorar fazia anos, eu queimando outras imagens iguais no quintal, com uma raiva que nem era minha. Era da dor, da culpa, da sensação de abandono. É difícil admitir isso, João. Muito difícil. Naquele mesmo dia, como se o universo tivesse decidido cutucar a ferida, recebi uma mensagem da líder do grupo que eu frequentava. Marlene, sua tristeza é resquício dessas energias antigas. Você precisa cortar definitivamente esses símbolos católicos que ainda rondam você. O jeito que ela disse parecia sentença. Não havia acolhimento, não havia cuidado, só uma cobrança fria, como se eu fosse culpada por estar triste, como se eu estivesse falhando em ser forte. Minha cabeça virou um redemoinho. Será que aquilo tudo era mesmo um resquício do passado? Ou será que era justamente o contrário? Talvez eu estivesse começando pela primeira vez a perceber que aquela vida nova que eu tinha abraçado estava cheia de buracos e que algum pedaço de mim gritava pedindo socorro. A imagem nas minhas mãos parecia pesar uns 20 quilos. A casa inteira ficou mais quente, abafada, como se não circulasse mais ar, e uma pergunta que eu não queria encarar se enfiou no meio dos meus pensamentos. Se esse caminho que eu estou seguindo é tão certo, por que eu me sinto tão profundamente errada? Depois disso, o silêncio da minha casa mudou de comportamento. Ele deixou de ser aquele silêncio comum de quem mora sozinha e virou algo quase vivo. Um visitante que se senta no canto do quarto e não desgruda da gente. À noite, eu tentava dormir e parecia que o colchão respirava comigo, mas sempre um tom acima, como se me lembrasse o tempo inteiro do que eu queria esquecer. As imagens queimadas voltavam como flashes, o som do fogo estalando, a chama subindo rápido demais, a luz avermelhada iluminando meu rosto cheio de raiva, minha mão segurando a foto da minha mãe ao lado da imagem, antes de jogá-la na chama. Eu queria acreditar que fiz aquilo por convicção, mas quanto mais pensava, mais percebia que tinha sido só desespero disfarçado de força. As noites começaram a virar um campo de batalha. Eu virava de um lado para o outro e sempre ouvia o mesmo som. O vento passando pela fresta da janela, levantando a cortina numa coreografia lenta, como se houvesse alguém ali, não ameaçando, apenas observando,
observando. E o pior é que esse olhar imaginário não parecia maligno, parecia triste, parecia questionar: por que você apagou aquilo que te fazia bem? Durante os dias, a tensão só aumentava. O grupo espiritual abriu uma espécie de vigília sobre mim. Me mandavam áudios dizendo que eu estava sendo puxada para trás, que entidades antigas estavam tentando me confundir, que eu precisava fazer rituais de limpeza. E eu obedecia, mesmo que por dentro algo gritasse. Um dia, durante um desses rituais, senti um enjoo tão forte que precisei sentar. A líder disse que era o mal saindo, mas eu sabia que não era isso. Era o meu corpo rejeitando aquela pressão toda. E foi piorando. Comecei a ter pesadelos recorrentes. Eu tentava acender uma vela, mas ela se apagava no mesmo instante. Do nada, o pavio se consumia sem chama. Eu acordava com o peito travado, com o coração disparado. Até que, numa noite, ouvi um barulho seco vindo da sala. Quando fui ver, nada tinha caído, nada estava fora do lugar. Só um detalhe: o ar tinha mudado de cheiro. Estava doce, um doce floral, suave, impossível de ignorar. Não fazia sentido? E justamente por não fazer sentido, me deixou ainda mais inquieta. A escalada da tensão não era apenas emocional, era sensorial. Cada detalhe parecia querer me dizer algo que eu ainda não sabia ouvir. E eu, perdida entre medo, culpa e lembrança, já não sabia se estava fugindo ou sendo chamada. O primeiro sinal de verdade chegou de madrugada e não fez alarde. Eu levantei para beber água, tropeçando no escuro porque esqueci de deixar uma luz acesa. A casa estava completamente silenciosa, aquele tipo de silêncio que parece morder o ar. Quando passei pelo corredor, senti uma brisa leve tocar meu braço. Uma brisa impossível, porque todas as janelas estavam fechadas. Antes que eu pensasse em qualquer explicação, o cheiro veio. Um perfume de rosas, tão fresco, tão puro, tão imprevisto, que fez meu corpo inteiro arrepiar. Eu parei, literalmente parei. O cheiro ficou ali por uns 3 segundos e sumiu, como se tivesse sido puxado para fora do mundo. Nos dias seguintes, os sinais ficaram mais frequentes. A vela que eu acendia por costume começou a queimar com uma chama mais calma, firme, quase estática. Às vezes criava um halo azulado na base, tão sutil que eu pensei que fosse coisa da minha cabeça. A vizinha deixou um terço na minha porta sem perceber. Ou pelo menos ela jurou não ter percebido. Mas quando eu peguei o terço na mão, senti um calor estranho, reconfortante, como se alguém tivesse tocado no meu pulso. E teve o sino da igrejinha. Daquela vez ele tocou 5 minutos antes do horário. Só 5. Mas meu corpo reagiu como se tivesse ouvido o meu nome sendo chamado no meio da noite. Até meus sonhos mudaram. Em vez do fogo que sempre aparecia, comecei a sonhar com uma luz branca, distante, como se alguém acendesse uma vela gigante do outro lado da rua. Eu chegava perto, mas nunca alcançava. Cada pequeno acontecimento vinha com a mesma sensação: cuidado. Como se algo ou alguém estivesse tentando me preparar para algo maior. E foi aí que eu percebi. Não importava o quanto eu tentasse racionalizar, ignorar ou explicar, algo estava se aproximando. Devagar, com delicadeza, com uma paciência que eu não merecia, mas que eu sentia mesmo assim. O presságio não gritava, ele sussurrava, e sem perceber, eu já estava ouvindo.
A noite da virada não tinha nada de especial à primeira vista. Chuva fraca no telhado, aquele cheiro gostoso de terra molhada entrando pelas frestas, e eu sentada na beirada da cama, cansada demais para rezar, para reclamar, para existir. Foi aí que o perfume voltou. Dessa vez não era sutil, não era um sopro, era intenso, vivo, como se um jardim inteiro tivesse sido deixado dentro do meu quarto. O ar ficou quente, mas não abafado. Um quente confortável, acolhedor. E então, a luz. Não era clarão de relâmpago, não era reflexo de carro, não era falha elétrica. Era a luz que parecia nascer do próprio silêncio. Uma claridade branca com um toque dourado nas bordas, que não machucava os olhos. Pelo contrário, dava vontade de olhar mais. A luz começou pequena, perto do canto da parede, e se expandiu devagar, ocupando o quarto como água enchendo um copo. No meio dessa luz, uma presença. Não dá para descrever sem empobrecer. Era uma figura envolta num manto azul tão suave que parecia feito de vento. O rosto não era de boneca, não era exagerado, era humano, sereno, de um amor tão grande que me desmontou na primeira olhada. Ela não falou, mas tocou. Senti a cama afundar lentamente ao meu lado, como se alguém tivesse sentado ali. Depois, a mão dela veio até o meu peito. Não pressionou, só pousou. Um toque quente, quente como o abraço que a gente sente quando volta para casa depois de muito tempo fora. Aquele toque dissolveu algo que eu carregava há anos. Tudo desabou, de dentro para fora. Comecei a chorar, não daquele choro bonito de novela, mas de soluçar, de perder o ar, de liberar a alma. Chorei minha dor, minha arrogância, minhas imagens queimadas, minha tentativa desesperada de ser forte do jeito errado. E no meio do choro, senti uma coisa que não sentia desde que perdi meu marido. Paz real. Uma paz que não ilude, não distrai, não promete. Uma paz que abraça. Quando a luz se recolheu devagar, tão devagar que parecia despedida, eu soube que minha vida tinha acabado de mudar. Não por milagre espetacular, mas por gesto materno, por misericórdia silenciosa, e que o recomeço tinha começado ali. Acordei diferente. Não era aquela diferença gritante de filme, onde tudo muda de uma hora para outra. Era algo mais íntimo, mais profundo, quase tímido, como se minha alma tivesse recebido uma faxina durante a noite e agora estivesse testando espaço novo. O ar do quarto parecia mais leve e por um segundo pensei até que tinha dormido melhor. Mas, quando sentei na cama, percebi que eu não tinha acordado com aquela dor funda no peito que me acompanhava fazia anos. Enquanto ainda tentava entender o que sentia, notei algo discreto no ar. O perfume. Ainda lá, bem suave, mas presente. Como se tivesse se escondido nas paredes e agora respirasse junto comigo. Passei a mão no rosto, tentando não me iludir, mas o cheiro continuava ali. Doce, floral, com aquele toque de carinho que eu só tinha sentido uma vez. A mão dela no meu peito. Me levantei devagar, como quem teme estragar alguma coisa sagrada. Quando abri a janela, o vento frio da manhã entrou com força, trazendo aquele cheiro de pão da padaria que eu conhecia desde menina. E foi justamente aí que percebi a primeira prova concreta. A caixa da minha mãe, que estava no alto da prateleira, tinha caído.
e não tinha como ter caído sozinha. A caixa estava aberta no chão, completamente bagunçada, mas a imagem que encontrei dias antes, aquela que me fez estremecer por dentro, estava ali, no centro, de pé, equilibrada como se tivesse sido colocada com cuidado. A cabeça levemente inclinada, como numa resposta silenciosa. Eu cheguei mais perto, toquei devagar e senti o material mais morno do que deveria. Meu corpo reagiu antes da minha consciência. Arrepio. Foi nesse momento que falei. Não sei para quem. Não sei de onde veio. Eu tô aqui. Minha voz saiu baixa, quase a um sussurro, mas ouvi como se fosse outra pessoa falando comigo. Mais tarde recebi outra prova. A clínica onde eu aguardava uma vaga para um exame importante me ligou dizendo que uma desistência inesperada abriu um horário. Isso nunca acontece comigo. Fui no mesmo dia. O médico, que sempre foi sério, até ríspido, olhou meus resultados e disse uma frase que até hoje ecoa como confirmação. Sua pressão está mais estável do que no último mês. Continue assim. Eu saí da clínica com a sensação de que meu corpo tinha finalmente entendido algo que minha alma percebeu primeiro, que paz também cura. Lentamente, mas cura. Porque eu mesma estava descobrindo isso. Quando a paz chega, ela ilumina tudo, inclusive os conflitos. Revela intenções, medos, fragilidades. E mesmo sem eu querer confusão, a confusão veio. Mas a luz dela, aquela luz da noite, ficava comigo. E era essa luz que eu seguia, mesmo quando o mundo ao redor queria me puxar de volta para o escuro. A partir do momento em que percebi que nada seria como antes, comecei devagar. Nada de pressa, nada de prometer mundos e fundos para Deus, nada de achar que uma experiência transforma tudo de uma vez. A mudança real é lenta, teimosa, paciente, e eu precisava aprender a caminhar no ritmo dela. Comecei pelo básico, abrir janelas. Parece simples, mas para mim foi um recomeço. O quarto ficou mais arejado, a sala mais clara, a cozinha mais viva. A luz do sol ganhou espaço, onde antes só cabia sombra. Depois, decidi criar um pequeno ritual diário. Nada exagerado, nada teatral. Toda manhã, antes de qualquer obrigação, acendo uma vela branca na porta da casa. Fico 2 minutos em silêncio, sem pedir nada. Só agradeço. É nesse silêncio que sinto aquela mesma calma da noite da luz. Um silêncio que não sufoca, que abraça. O terço da vizinha virou companhia constante. Eu passo as contas devagar, às vezes sem rezar a oração inteira, só sentindo o tato frio esquentar na minha mão. Ontem mesmo me peguei falando baixinho. Me guia hoje, do jeito que der. E isso já é oração. Também tomei decisões práticas. Voltei para consultas médicas, ajustei a alimentação, comecei a caminhar pela manhã. Não porque milagre cura tudo, mas porque aprendi que fé sem cuidado vira descuido. E eu não queria confundir uma coisa com a outra. Na comunidade, me aproximei mais. Entrego roupas, ajudo na preparação do café dos idosos, escuto histórias. Ajudar me devolve pedaços meus que eu nem lembrava que existiam. Aos poucos, comecei a visitar a igrejinha da praça. Não virei frequentadora diária, não virei devota fervorosa. Vou quando sinto que preciso respirar diferente. Às vezes sento no banco,
Olho o vitral azul refletindo no chão e sinto aquela mesma presença mansa. Não vejo luz, não vejo figura, mas sinto. E basta. Reconstruir, percebi, não é voltar a ser quem eu era, é aprender a ser quem eu não consegui ser antes. E, de alguma forma, a paz que começou naquela noite continua me puxando para frente. O tempo foi passando e o que parecia só um episódio isolado virou raiz. Raiz daquelas que se firmam no chão devagar, mas quando se firmam, seguram tudo ao redor. Meu dia a dia ganhou outro ritmo, não mais correria, não mais angústia antecipada, não mais aquela sensação de que algo ruim estava sempre prestes a acontecer. A primeira evidência concreta dessa mudança apareceu em casa. Eu finalmente terminei o quartinho da minha mãe. Arrumei tudo, limpei, organizei as caixas, deixei só o essencial. A imagem dela, aquela que me fez tremer, agora fica numa pequena prateleira, não como troféu, mas como lembrança. Aquele quarto que antes parecia um túmulo emocional virou um espaço de paz. A segunda evidência veio da comunidade. Comecei a ajudar regularmente na cozinha da igreja. E numa dessas manhãs, uma senhora se aproximou, segurou minha mão e disse: Marlene, desde que você começou a vir, o clima aqui mudou. Você traz calma. Eu nunca pensei que alguém fosse dizer isso para mim. Eu, que tantos anos só levei caos para os outros e para mim mesma. E os frutos continuaram aparecendo. A relação com os meus sobrinhos melhorou, eles passaram a me visitar mais, até a minha saúde mudou devagar, pressão estabilizada, sono mais profundo, menos palpitações, nada milagroso, mas real. Até a vizinhança antes dividida começou a me olhar diferente, não com idolatria, não com estranhamento, mas com respeito, com carinho. A verdade é que, sem eu perceber, a paz daquela noite foi virando atitude, gesto, palavra, rotina. Hoje, quando acendo a vela branca, já não sinto aquele peso de antes. Sinto gratidão, sinto horizonte. E olhando para trás, percebo que o milagre não foi a luz em si. O milagre foi o recomeço que ela provocou, lento, sólido, concreto, e os frutos que nasceram desse caminho que eu nem imaginava ter coragem de trilhar. Hoje, quando olho para trás, vejo que nada do que vivi foi espetáculo. Não teve trovão, não teve exigência, não teve medo. Teve cuidado. Teve luz entrando devagar pelas frestas da minha alma, sem pressa de me convencer, sem pressa de me mudar. A mão dela no meu peito ainda é a memória mais viva que guardo. Não por causa da visão em si, mas pelo que aquela paz fez comigo depois. A vida não virou perfeita. Ainda tenho dias pesados, ainda sinto saudade do meu marido, ainda tropeço nos próprios pensamentos. Mas agora eu sei que não tropeço no escuro, tropeço na luz. E isso muda tudo. De vez em quando o vento passa pela janela, trazendo aquele aroma leve de flor, eu paro o que estou fazendo e respiro fundo. Não porque preciso de sinal, mas porque aprendi a reconhecer presença. Uma presença que não força, não cobra, não ameaça, só caminha junto. E é nessa companhia silenciosa que termino meu testemunho. Não com promessa, não com moral da história,
não com lição fechada, mas com um convite simples, manso, igual ao toque daquela noite. Conte o que essa história mexeu dentro de você. Se algo acendeu, se algo incomodou, se algo confortou, compartilhe. Às vezes a palavra de um toca a vida de outro do jeito que a luz me tocou. Devagar, mas para sempre. E, se puder, tire um momento hoje para acender uma vela, respirar em silêncio ou simplesmente olhar para o céu sem pressa. A paz costuma falar baixinho e quando a gente escuta, recomeça. Que Deus te abençoe. A primeira evidência concreta dessa mudança apareceu em casa. Eu finalmente terminei o quartinho da minha mãe. Arrumei tudo, limpei, organizei as caixas, deixei só o essencial. A imagem dela, aquela que me fez tremer, agora fica numa pequena prateleira, não como troféu, mas como lembrança. Aquele quarto, que antes parecia um túmulo emocional, virou um espaço de paz. A segunda evidência veio da comunidade. Comecei a ajudar regularmente na cozinha da igreja. E numa dessas manhãs, uma senhora se aproximou, segurou minha mão e disse: Marlene, desde que você começou a vir, o clima que mudou, você traz calma. Eu nunca pensei que alguém fosse dizer isso para mim. Eu, que tantos anos só levei caos para os outros e para mim mesma. E os frutos continuaram aparecendo. A relação com os meus sobrinhos melhorou, eles passaram a me visitar mais, até minha saúde mudou devagar. Pressão estabilizada, sono mais profundo, menos palpitações. Nada milagroso, mas real. Até a vizinhança, antes dividida, começou a me olhar diferente, não com idolatria, não com estranhamento, mas com respeito, com carinho. A verdade é que, sem eu perceber, a paz daquela noite foi virando atitude, gesto, palavra, rotina. Hoje, quando acendo a vela branca, já não sinto aquele peso de antes. Sinto gratidão, sinto o horizonte. E olhando para trás percebo, o milagre não foi a luz em si. O milagre foi o recomeço que ela provocou. Lento, sólido, concreto. E os frutos que nasceram desse caminho que eu nem imaginava ter coragem de trilhar. Hoje, quando olho para trás, vejo que nada do que vivi foi espetáculo. Não teve trovão, não teve exigência, não teve medo. Teve cuidado. Teve luz entrando devagar pelas frestas da minha alma, sem pressa de me convencer, sem pressa de me mudar. A mão dela no meu peito ainda é a memória mais viva que guardo, não por causa da visão em si, mas porque aquela paz fez comigo depois. A vida não virou perfeita. Ainda tenho dias pesados, ainda sinto saudade do meu marido, ainda tropeço nos próprios pensamentos, mas agora eu sei que não tropeço no escuro, tropeço na luz, e isso muda tudo. De vez em quando o vento passa pela janela, trazendo aquele aroma leve de flor, eu paro o que estou fazendo e respiro fundo, não porque preciso de sinal, mas porque aprendi a reconhecer presença. Uma presença que não força, não cobra, não ameaça, só caminha junto. E é nessa companhia silenciosa que termino meu testemunho, não com promessa, não com moral da história, não com lição fechada, mas com um convite simples, manso igual ao toque daquela noite. Conte o que essa história mexeu dentro de você. Se algo acendeu, se algo incomodou, se algo confortou, compartilhe. Às vezes, a palavra de um toca a vida do outro do jeito que a luz me tocou, devagar, mas para sempre.
E se puder, tire um momento hoje para acender uma vela, respirar em silêncio ou simplesmente olhar para o céu sem pressa. A paz costuma falar baixinho e quando a gente escuta, recomeça. Que Deus abençoe você.